Bom, beleza. Então, o seu foco mesmo são as campanhas de produtos na gringa e você foi direto para essa estratégia, certo? É, Beleza. Algumas pessoas me perguntam, né, Dani, você acha que eu devo começar de uma outra forma antes de ir para a gringa? Eu acho que depende muito, tá? A questão da gringa, quando a gente vai direto para anunciar esses produtos, é exatamente isso que aconteceu com você. E aqui eu posso te falar que até um CPC barato, se a gente for pensar em produtos ali mais, produtos ainda mais sim. conhecidos, produtos que estão na capa ali, a gente vai pagar Uhum, uns 25, R$ 30 por um clique. Então, quando sim, você vai começar a testar, são as minhas primeiras campanhas, Dani, você vai direto para a gringa, tem toda a questão da ferramenta. Você ainda vai tentar entender como funciona e qual que é o desempenho da ferramenta e qual que é a velocidade, como as coisas acontecem. Então, às vezes, na gringa acaba dando um susto um pouco maior. Como foi o que aconteceu aqui nessa campanha aqui de um dia para o outro. Você falou, ah, tá, amanhã eu entro, eu vejo o que que aconteceu, vai durar aqui uns sim. 3, 4 dias esse dinheiro, e aí foi tudo num dia só. Então tem esses pontos, tá? Eu não acho que é certo ou errado, eu acho que não tem muito isso, mas é bom ficar esperto de, ok, eu tô trabalhando Uhum, com uma estratégia que eu vou receber uma comissão um pouco mais alta, né? A cada venda ali eu posso conseguir mais de R$ 500, só que eu também vou estar investindo 5 vezes mais, mais, né? Eu né? não vou estar pagando R$ 2, 2,50, eu vou estar pagando mais de R$ 10 por um clique, tá? Sim. Bom, aqui, beleza, uma dica mesmo para em relação à organização, eu sempre gosto de colocar o nome do meu produto, a data que eu criei a minha campanha e também o valor da minha comissão. Fica mais fácil a hora que você for olhar os dados dela. Então, ai, minha campanha está Uhum, travada há 5 dias, minha campanha já gastou X reais e minha comissão é de tanto. Para você tomar decisões mais rapidamente mesmo. Mas aí é só uma sim. dica de organização. Essa primeira campanha, então, aqui, você pausou porque estava rodando muito caro, porque o CPC estava muito caro. Na verdade, eu comecei ela, não estava gerando nenhum tipo de clique. Aí eu fui Uhum. otimizando, foi O aumentando o CPC. CPC, foi aumentando o valor de gasto diário dela, né? Para a campanha subir mais nos rankings, né? Da página lá do Google. Só que mesmo assim ela não estava tendo nenhum tipo de retorno. Aí por isso eu cancelei ela. Eu fiquei com ela gerando há uns 6, 7 dias, mais ou menos. Tá. Esse é o nome do produto, então. Desconto Isso. especial, apenas hoje, 30%. Visite o site oficial. Então, você colocou algumas informações de garantia, colocou os preços, beleza. Às vezes, tipo, algumas vezes eu acabo percebendo, tipo, em outras vezes quando eu não sabia ainda, né, quando você clicava nessas propagandas assim, tipo, você gerava um custo pro, pro pessoal, né? Aí eu Sim. clicava sempre tinha, tipo, 90% de desconto e essas paradas assim. Só que isso é, tipo, uma propaganda dark, né? Aí eu tentei deixar o desconto correto, que era Uhum. 30%. Isso pode Sim. acarretar, tipo, menos cliques, menos vendas, né? Só que é o correto em ser feito, né? Tipo, Sim, é não sei se você interessante conseguiu entender. sempre, sim, sim, você sempre vai colocar as informações que você pega da página Uhum, oficial. E aí, na hora que a gente está montando o anúncio, tá? Principalmente para a gente que faz pre-sell ou que está clonando a página, ou para quem está copiando mesmo a página de vendas do produtor ali para colocar as informações do anúncio, todas as informações que a gente vai colocar nos descritivos, seja nos títulos ou nas descrições, essas informações elas precisam necessariamente ter saído da página para onde a gente está mandando a pessoa. Então, se eu estou sim, colocando, se no meu anúncio eu quero colocar que tem desconto, garantia, frete grátis, o valor do produto, se eu estou fazendo uma pre-sell, eu preciso colocar essas informações na minha pre-sell. Porque a hora que o Google for fazer uma leitura, se ele pega para fazer, é que às vezes acaba sendo tudo automático, mas a cada vez que a gente faz alguma alteração na campanha, tipo, ah, eu vim aqui, eu alterei o anúncio. Ou eu vim aqui, eu aumentei ou diminuí o meu orçamento. Toda a estrutura passa de novo por uma revisão. E aí, numa dessas, você pode sim, perder a campanha e também a conta, tá? Então, todas as informações a gente sempre tira da página para onde a gente está mandando o usuário, que no caso é a sua Precel. Uma dica que eu ia falar, sempre confira se a tua Precel está abrindo no celular, tá? Não somente sim. pelo WordPress ali, ah, eu tô vendo por aqui e por aqui. Abre para ver se realmente carrega corretamente, tá? Quando eu fiz a pré-sell, eu mandei para os meus amigos, para minhas amigas, para ver se eles conseguiam abrir e tal. Tava abrindo tudo certinho. Tá.
Aqui, falando do layout, tá? Ainda vou ver a outra que você fez também. Mas o layout, se a gente olha aqui, eu acho que no celular tá bem legal, né? Tá bem enquadrado, assim, tá Uhum, toda a sim. estrutura. Mas pro PC, às vezes, daria para você até economizar um pouco mais de espaço se você conseguisse utilizar toda a tela. Porque parece que tá faltando coisas em volta, né? Então, geralmente ali, uma disposição legal para Excel é você utilizar os dois lados aqui do campo, né? Dividir ali em duas seções. A gente coloca sempre aqui o nome do produto, às vezes vai colocar aqui uma headline, ou uma CTA, ou um gatilho, mas uma headline, produto X para tal coisa. E aí a gente usa os dois lados, colocando uma foto, às vezes um pouco mais de texto, ou pegando aquelas informações de valor mesmo dos produtos, né? Já tacando aqui logo de cara, tipo, a Precel começa com os valores, né? Pote, 3 potes, 9, 12, enfim. E aí a gente já coloca o botão para a pessoa ser direcionada. São formas de fazer. Mas aí nas próximas, tenta utilizar mais também do contexto da página toda. E sempre levando em consideração o próprio layout da página de vendas, tá? Mas eu abri Uhum, aqui pela Precel, só para porque a gente estava falando sobre, mas aí no sim. processo de análise da campanha, tá? Quando a gente vai analisar uma campanha, principalmente sem vendas. Quando a gente faz a venda, a questão muda um pouco, porque depois que a gente vende, a otimização, né, a questão da análise vai ser quanto que eu gastei para fazer uma venda? Tá, eu gastei X reais. A minha intenção depois da primeira venda é sempre vender de novo gastando menos. Então aí a análise ela acaba sendo um pouco diferente porque ela vai ser mais ajustada para venda para que a gente consiga vender de novo. Em campanhas Sim. sem venda, a gente sempre começa pela base de tudo, até com campanhas com venda, tá? Esse processo de análise você vai fazer sempre, dependendo aí das suas palavras-chave, de quanto a campanha está rodando, às vezes até mais de uma vez por dia. Então, a gente sempre vai começar pela base da campanha, que são as palavras-chave, Essa era de fundo de funil, no caso. beleza? O CPC médio, né, tava rodando aí, começou Uhum. um clique com 15. Se eu não me engano, eu tinha começado. O CPC dela era de 7 a 23, se não me engano. Aí eu Aí você terminei foi. ela. Aí eu terminei ela aumentando até 17, se não me engano. Tá. Bom, então aqui em relação ao índice de qualidade, tá? É uma estimativa aqui, um índice de acordo com como a tua campanha vai rodando. É meio Uhum. natural, no começo da campanha, o índice tá meio ruim mesmo. Ela vai aumentando conforme você for tendo cliques, impressões dentro da sua campanha. Douglas, aí eu vou te fazer umas perguntas só para eu entender a tua linha de raciocínio e conseguir te direcionar também. Me fala um pouco sobre as palavras-chave, né? Eu tô vendo que você colocou aqui o nome do produto, colocou só Biotox, Biotox Gold, mas tudo em correspondência de frase. Tem algum motivo? Então, as palavras-chave que eu usei eram todas baseadas no nome do produto, por exemplo, Biotox, Biotox Gold e Biotox 2.0. Biotox 2.0 é o nome completo do produto. Aí eu botei todas as variações dele e a Biotox Gold Weight Loss é porque o produto era para Uhum, emagrecimento, né? Aí tá. basicamente isso, eu E, coloquei a, só e, e por. você colocou tudo em correspondência de frase. Teve algum Sim. motivo para você colocar em frase? Ou Pra ter, tipo, menos clique, menos variações, sabe? Tipo, de pessoas que não sabiam o que realmente estavam precisando ou alguma coisa assim, sabe? tá? Você fez algum processo para analisar a campanha? É claro que essa daqui ela mal rodou, né? Então não vai ter muita Uhum. informação para a gente analisar, a gente vai conseguir fazer mais através da outra. Mas você está fazendo algum processo para analisar as suas informações? Nessa aqui eu não fiz. Tá, tá, Tipo, eu vou porque, pegar. justamente Aham, por eu ter, tipo, meio que ficado frustrado, sabe? Por ter deixado sim, ela rodar tanto tempo assim e não ter tido nada de retorno, nem sim. cliques, nem afins, sabe? Algumas coisas aqui em relação à questão do investimento mesmo, em relação ao custo, a como a gente vai fazer para se organizar em relação ao clique, em relação às comissões também. Deixa eu até pegar essas duas colunas aqui e já te explico para que elas são. Essas Uhum. colunas aqui é a porcentagem de impressão que o teu anúncio apareceu, né? Quantas vezes ele apareceu ali? Nos 4 primeiros resultados, a hora que a pessoa pesquisa, e na primeira posição. Essa Tá. coluna você pode adicionar a nível de anúncio, a nível de campanha, a nível de recurso, tá? Mas aqui eu sempre gosto de deixar a nível de palavra-chave também, porque é onde eu acabo analisando de forma um pouco mais completa aqui a minha campanha.
E aí, o que que a gente Uhum. está vendo aqui, tá? Até para conseguir te responder. Provavelmente, o que pode ter acontecido é o seguinte: você lembra mais ou menos quantas pesquisas mensais tinha esse produto quando você pesquisou? Tinha de 1.000 a 10.000, se não me Tá. engano. Então não foi por Só, no, só falta nos de. Estados Unidos, no caso, né? Tá, então não foi por falta de pesquisa que a sua campanha não rodou. Uhum. Provavelmente foi pelo CPC mesmo. Então, provavelmente estava rodando acima dos valores que você colocou, até você foi sentindo, né? Você foi abrindo, você foi ampliando ali Sim. o teu CPC e aí você começou a ter informações na campanha. Só que daí a gente vem no embate que eu tinha falado no começo, né? Putz, eu comecei agora. E aí assusta, mesmo quando você já está É, anunciando e fazendo outras estratégias, você começar a tomar cliques assim, assusta, não é tão legal. A gente quer que continue rodando ali a 3, 4 reais. Algumas coisas que eu uso como referência para eu ter um norte nas minhas campanhas, mas não é uma verdade absoluta porque tem muitas variáveis. Quanto que eu invisto em uma campanha? Como que eu faço para entender quanto que eu vou investir dentro de uma estrutura? Eu sempre tento levar em consideração que eu não vou conseguir colocar um valor fixo, porque tem as variáveis de quanto vai custar meu clique, de qual estratégia que eu estou utilizando, de como eu segmentei a minha campanha. Então, se eu estou mandando, vamos usar o exemplo aqui de uma campanha fundo de funil, eu tento dar ali uma margem para o Google para ele rodar a minha campanha pelo menos, tá? Eu vou colocar ali depois as demais variáveis, mas para eu sim. sentir que a minha campanha rodou e que eu tenho métricas para analisar, uns 30 cliques, no mínimo, fundo de funil. Se eu estou anunciando meio Sim. de funil, eu dobro, porque eu entendo que o CPC vai ser pelo menos a metade do valor que eu estou pagando, então 55, 60 cliques pelo menos. E aí, para outras estratégias, como rede de display, eu sempre dobro também. Então, eu vou pensar em uns 120, 140 cliques, pelo menos, para eu dar para essa campanha rodar antes de eu pausar. Por quê? Porque a gente está colocando dentro de uma ferramenta. Eu preciso entender. Eu não posso criar uma campanha e deixar essa campanha rodar da mesma forma até eu pausar. Porque eu tenho que ir otimizando. Se eu saio na rua para vender, sei lá, garrafa de água, eu fico todo dia no mesmo lugar falando da mesma forma, eu tenho que melhorar para atrair mais clientes. Então a ideia é basicamente essa, tá? Só que aí você vai me falar, Dani, como que eu coloco uma campanha para rodar e espero chegar a 30 cliques aí? Vamos jogar um CPC de 10 reais para facilitar a nossa vida. Com um CPC de Sim. 10 reais, eu vou ter que investir toda vez pelo menos 300 reais na minha campanha? E aí que depende muito, tá? São as outras variáveis também. Quando eu vou colocar uma campanha para rodar, ou que o CPC é muito caro, ou que vai rodar para muita gente, como assim darem muita gente? Ou um meio de funil, que tem muitas pesquisas, ou ali um produto físico, tem muitas pessoas curiosas pesquisando. Então, físico e meio de funil, e um produto na gringa que tem o CPC muito caro. Quando eu penso que vai ou rodar demais ou vai rodar caro demais, eu tento fechar a minha campanha o máximo possível, para que nenhum clique seja errado, para que eu não perca nenhum clique de 15 reais, por exemplo. Eu quero que todos os cliques, porque talvez eu não consiga esperar pelo menos 30 cliques, talvez com 20 eu já vou estar chorando e vou ter que fechar a minha campanha. Então eu quero que esses 20 cliques sejam realmente para onde eu tenho certeza que faz que a venda poderia vir. E aí a gente entra em todas as questões da palavra-chave, da correspondência da palavra-chave, do formato que você cria o teu anúncio e também da segmentação que a gente faz aqui no público-alvo. Por que que eu Sim. perguntei da sua correspondência, tá? Quando a gente está tentando evitar ali fuga, né, de pessoas que podem colocar outros contextos, a gente utiliza a correspondência exata, que é dentro dos colchetes. A correspondência de frase, que é entre aspas, eu não sei se veio alguma coisa daqui, mas eu vou clicar aqui nos quadradinhos, vou clicar aqui em termos de pesquisa, para eu entender, para eu saber como que as pessoas pesquisaram para encontrar o teu anúncio. Eu não sei se tem outro produto que chama Biotox, porque aqui tem alguém pesquisando volume Biotox. Não sei se tem alguma outra coisa com o mesmo nome. Pelo que eu pesquisei, o único que tem é o Biotox mesmo, esse aí que eu divulguei, né? Tá. E aí você fez essa pesquisa como, Douglas? Através do Google mesmo, pesquisando, tipo, por exemplo, quais produtos que existem com o nome Biotox, ou na própria ClickBank, na Uhum. Digistore. Eu usei o iSearch From depois para ver Ah, e não tá a abrindo esse próxima. negócio aqui. É por causa do coisa. É só vir aqui, ó. Estados Unidos, né? Que no caso foi onde Uhum. você colocou. A gente coloca aqui o idioma. E aí eu vou Sim, jogar aqui, é assim, né? Biotox. isso.
Biotox, beleza. Por que isso, tá? Eu sempre gosto de analisar não somente aqui os produtos que vão aparecer em resultados de anúncios, mas também os resultados orgânicos, tá? Sim, Aqui a gente jogou para os Estados Unidos, né? Você tá vendo que tá aparecendo aqui ou traduziu? Não, não, tá em inglês, né? tá em Tá inglês, tá em aparecendo um inglês. anúncio brasileiro lá para os Estados Unidos de pulverizador mais biotox. Então, assim, a gente já está vendo que já não é 100% esse produto, né? Uhum. Aqui o biotox... Não, mas tá em inglês mesmo, né? Não traduziu, não. Eu Não, acho tá que em é inglês talvez mesmo. do próprio Google, talvez, ou nada a ver. Não, mas os resultados eram para aparecer somente ali do país que a gente pesquisou. Então a gente está vendo Hum, aqui que já tem um monte de coisa que não é e que pode aparecer também para outros lugares com o mesmo nome, tá? Isso já me deixa um pouco receosa a hora que eu vou anunciar o produto. E aí isso Sim, também impacta na forma que eu uso as minhas palavras-chave. Se eu estou vendo que pode fugir um pouco, eu vou tentar trabalhar com a palavra mais fechada, que seria em correspondência exata, que é entre os colchetes. os Quando eu colchetes. uso a frase, que é aqui entre aspas, eu abro para o Google trazer variações aproximadas. Tá vendo aqui, ó? Variante aproximada da palavra que a gente colocou biotox. Ó, biotox nutrition. A variante aproximada que ele acha que faz sentido para aquilo que a gente colocou. Então, voltando a falar sobre Dani, quero tentar controlar o máximo possível, porque eu vou pagar caro, porque eu quero as palavras somente as que eu realmente acho que fazem sentido para minha campanha, correspondência exata. Nesse caso dessa campanha aqui, Douglas, provavelmente o CPC estava abaixo da média mesmo, estava abaixo do que Sim. estava rodando. E aí, como não tem muito para onde fugir, você foi direto para uma estratégia que é só pancada mesmo. As pessoas, né, Uhum. se a gente dividir aqui R$ 15 por 5, tá um CPC maneiro pra caramba, para quem recebe já em dólar e vai pagar em dólar, né? A gente tá Sim. pagando aqui o valor de dólar em real para anunciar esses produtos. Então não tem muito o que fazer, tá? A gente consegue baratear o CPC com qualidade. Então, quanto maior for a qualidade da sua campanha, mais barato vai ser o teu CPC. Aqui, então, tá vendo? Só dessa palavra aqui, que estava só biotox, a gente consegue ver também que o CTR está baixo. Então, realmente fugiu, né? Várias pesquisas foram provavelmente para outros produtos que não eram o seu. E a gente consegue ver Sim. isso aqui também pela experiência do usuário. Abaixo da média. A pessoa chegou na página, viu que não era Já aquilo, fechou. ou não gostou da página, ou realmente não era o produto e acabou pulando fora, tá? Eu vou pegar aqui, Douglas, a outra campanha que a gente tem mais informação, porque o processo Uhum. aqui de análise sempre vai ser basicamente a mesma coisa, só que daí com essa daqui você rodou mais, a gente consegue se aprofundar melhor. Porcentagem na primeira posição, de 100% das vezes que você podia aparecer quando você apareceu, então tá aqui, 21%, 26% lá na primeira posição. Me fala um pouquinho sobre a tua estratégia para esse produto aqui. Então, o produto chama Balmorex, Isso. Ele é um tá? produto para dor nas costas. Aí as palavras-chave que eu usei foram todas, tipo, Meio entre de aspas funil e também. topo de É, funil. Tá, mas foi isso. intencional. Não, não foi, porque eu achei que era tudo meio de funil. Tá. Aí, Foi por isso que a sua campanha rodou. Se tivesse colocado R$ 1.000, porque tem gente que faz assim, tá? Eu vou jogar R$ 1.000 diário para minha campanha já começar a rodar, para não ter problema. E uhum, tá no cartão de crédito. Se você tivesse colocado uma grana mais alta, teria gastado mais, tá? Que bom que foram só R$ 200. Poderia ter sido muito pior. sim, Então, as palavras-chave, tá? Quando você falou que rodou assim rapidamente, eu imaginei que ia ser alguma coisa relacionada a isso. sim. A tua intenção não era anunciar fundo de funil, era anunciar de forma mais ampla mesmo. Era para anunciar meio de funil, sabe? Tá. Para, tipo, alcançar o público que gostaria de comprar realmente o produto, sabe? Aí as palavras-chave eu me baseei no que o produto oferece, sabe? Que é um Sim, tratamento para dores nas costas, né? Aí as sim. palavras-chave que eu botei foram dor nas costas na parte de baixo. Aí Uhum. backache é tipo como se Desconforto, fosse sim. é como se fosse uma gíria, tipo que eles usam lá para dor Sim, nas sim. costas e tal, né? Eu entendi o raciocínio. Então, se a pessoa está com o meu produto é um fio dental, sei lá, uma Isso. pasta de dente. O que que ela está fazendo antes? O que que ela está sentindo antes para necessitar daquilo? Só que daí, Uhum. Douglas, a gente entra em várias questões.
Quando você anuncia para meio de funil, a estratégia, a forma de você analisar já vai ser totalmente diferente. Se a gente estiver falando de curso de barbeiro online, que seja, já é diferente de curso Dani Fracarola e barbearia, né? Ou seja, são Uhum, públicos diferentes, formas de anunciar diferentes. E aí você coloca já uma campanha direto na gringa para meio de funil, que não tem erro, tá? Não tá errado. Só que para produto físico, e aí, colocando a minha opinião pessoal também, os meus próprios testes e testes de pessoas que eu também conheço, é difícil de você chegar na palavra que vende. Por quê? Porque você vai ter muita busca. E você, mesmo pagando menos, pô, você está pagando caro. Você está pagando caro para testar. Então, vamos pensar que é um produto super validado. Eu tenho esse produto de dor nas costas é meu. Como que eu vou fazer com que as pessoas cheguem nesse produto? Eu vou colocar pessoas uhum. famosas, né, para rodar na televisão, coisas do tipo. E aí eu vou tentar pegar pessoas que estão procurando pela dor, que foi o que você fez, né? A dor, no caso ali, o gatilho dessa pessoa. Só que é muito difícil de vender dessa maneira, tá? Para primeiros testes, quando você ainda não tem ROI, quando você não teve retorno ainda. Tipo, eu tô vendendo pra Sim. caramba, e se eu abrir, se eu colocar mais pro meio ou pro topo de funil? É difícil, tá? Foi por isso que a tua campanha rodou muito, tipo, muito, porque tem muitas pessoas pesquisando. Imagina, eu devo estar no meio dessa galera aqui que pesquisa Ah, eu dor nas também já costas. pesquisei já dor nas costas, tá louco. Então é bastante coisa, tá? E aí, cara, pode ser que a pessoa realmente esteja procurando por um produto, mas pode ser que não seja o seu. E nisso, ela vai fazer o quê? Ela vai abrir uma página, ela vai abrir outra. A gente não tem consciência que Uhum. a gente está clicando, às vezes, num anúncio, a gente está pesquisando e vendo o que É, está aparecendo ali. Às vezes ela só quer saber como estrala as costas, sabe? Alguma coisa caseira. Então é difícil de chegar na venda. Você vai ter que testar realmente sempre muito para um produto físico quando a intenção é anunciar no meio de funil. Não falo isso para te desanimar, mas para te direcionar em relação ao investimento mesmo. Então, esse foi o motivo pelo qual a campanha rodou demais. Aí a gente vem para o processo, então, de análise. Quando a gente já entende o porquê e já identifica o que aconteceu, morre aqui, né? No caso, o anúncio meio que não importa, as métricas do público-alvo não importa, porque a gente viu que a base aonde está o erro são as palavras-chave. Então, num processo onde a gente está analisando, a gente identifica o que deu errado para fazer essa correção. E aqui, tipo, além. Pode me interromper. Aham. seria justamente por isso, tipo, mais que eu peguei a mentoria, sabe? Para tentar Sim. entender justamente onde que eu errei, sabe? Se foram a escolha das palavras-chave ou se Uhum. foi a própria construção da propaganda, sabe? Do anúncio. Sim. Sim. Aqui eu entendo. Quando eu comecei a anunciar as minhas primeiras vendas, eu achava que eu estava mandando para fundo de funil e depois que eu fui ver, tava tudo para meio. É a mais doida, né? Sim. Eu vendi no fundo, arrasando, e não, eu tava vendendo tudo para meio de funil. Só que eram produtos digitais, né? Então eu não gastei tanto assim para fazer as minhas primeiras vendas. Então, em relação à palavra-chave, tá? A escolha da palavra-chave, se a gente fala assim, tá, Dani, para a estratégia, minha palavra-chave foi ok? Para a estratégia, sim. Só que a estratégia, para você conseguir vender, ela vai demandar, às vezes, mais investimento do que se você estivesse Uhum. mandando para o fundo com um CPC mais caro. Porque o volume de cliques aqui é muito mais alto e muito, tipo, bagunçado, né? A pessoa tá pesquisando dor nas costas, e aí se a gente entrar aqui. E aí, esse é o caminho que você vai fazer todos os dias, às vezes dependendo da estratégia e do volume, mais de uma vez por dia. Entendi as minhas palavras-chave, aqui também caberia a correspondência exata, teria fechado um pouco mais a campanha, teria rodado, dado menos liberdade para o Google. Você pode utilizar a exata e a de frase também. Quando que eu uso a correspondência de frase, Dani? Quando não tem muita pesquisa, sei lá, tem de 100 a 1000 pesquisas mensais. Tá, eu entendo que a minha concorrência também está meio alta. Então, eu vou colocar em aspas para o Google me colocar para outras pesquisas, coisas que eu não pensei. Mas quando já tem muita pesquisa e eu sei que pode abrir, ampliar demais, eu tento deixar o mais fechado possível. Voltando para aquilo. Quanto mais caro ou mais pessoas encontrarem a minha campanha, mais segmentada eu vou deixar a minha estrutura. Então, processo aqui. A gente olha as Tá. palavras, a gente faz a correção na correspondência quando necessário, e aí a gente vai clicar. Eu faço dessa forma, tá? Você pode selecionar todas, ou você pode vir aqui em insights e relatórios e termos de pesquisa. Aqui você vê de todas as palavras de uma vez, mas eu gosto de ver palavra por palavra, tá? Acesso termos de pesquisa, e aí, olha, você pode dar uma olhada. Não sei se você fez esse caminho, Sim, eu um fiz. monte de Nessa, coisa. nessa aqui, é.
Nessa aqui eu já fiz, tanto é que eu cancelei aquela palavra-chave lá, você viu Quatro que eu tipos de dor pausei nas ela. costas, É, espasmos nas costas, dor no ciático. Então, assim, são muitas coisas que podem ser que a pessoa, né, ali, chegue em na conclusão de comprar o produto. Mas imagina quantas coisas ela não deve ter de uhum, resultado ali para falar, putz, tá, esse daqui é o que eu quero comprar. Então, demora, leva bastante clique. Você precisa ter grana para fazer, para testar essa estratégia de forma mais ampla. Saindo então das palavras-chave, fazendo toda a análise e as otimizações que eu mostrei agora, quando necessárias, tá? A gente vai para o anúncio. E aí o anúncio é que ele vai sempre pegar a página, já que você está fazendo o pré-sell, então cabe aqui a gente analisar, olhar a página também. Eu gosto da pré-sell, tá? Mas eu sempre acho que sempre dá para melhorar. Então pensa que aqui, a hora que a pessoa cair aqui, essa vai ser a primeira coisa que ela vai ver. E se tiver alguma informação ou que seja mais direta, ou um pouco mais específica, ou que chame mais atenção, sempre utiliza nessa primeira rolagem, tá? Nessa primeira sessão aqui, porque ela vai cair aqui. Se ela bater o olho aqui e falar, cara, não é isso que eu tô procurando, ou não tem nada a ver com a página de vendas, ou não é. Pensa que pode ser uma pessoa que já comprou e que está indo comprar de novo. E se for muito diferente da página, se a visualização for completamente diferente mesmo, às vezes cores, tá vendo? É diferente o layout, né? sim, Claro, Dani, é uma pré-sell, não estou clonando a página. Beleza, mas tentar manter aqui a mesma estrutura, né? De repente a mesma foto, o mesmo fundo, para que você consiga chamar a atenção da pessoa e para ela realmente ir para o site oficial. Às vezes o botão também vai ser de acordo com a informação que você deu em cima. Então, por exemplo, né? O desconto de 40% hoje. Então, clique aqui e pegue o seu desconto e vá para o seu desconto. Às vezes você vai falar uma coisa e vai seguir o botão com a mesma CTA, com o mesmo gatilho mental. Beleza, então a gente vem para a pré-sell, daí a gente vem para o anúncio. Eu vou clicar aqui em mais detalhes dos recursos, vou clicar aqui para expandir, vou clicar aqui em impressões. E aqui eu estou vendo o teu anúncio, tá? Os teus descritivos, os seus títulos e quantas vezes cada informação foi vista por alguém, né? Quantas impressões. Duas descrições, daí tem o título, né? Tá vendo aqui as duas, uma descrição já rodou na metade da outra. Daí tem informações de título. Aqui você estava falando diretamente com pessoas com dores nas costas, né? Então, para desconforto, tratamento, ingredientes, 100% orgânico. E aí aqui, né, tem na frase de destaque, foi a primeira vez que alguma informação de preço foi exibida. Então, de 438, 6 impressões. Então, a gente vê, putz, eu já estava mandando para um meio de funil. Em nenhum lugar aqui do meu anúncio estava sendo exibido o preço. Então, a pessoa já fala, às vezes ela nem sabia que ela estava entrando em algo para comprar. Então, aí a gente já uhum. consegue fazer otimizações quando a gente tem tempo de analisar isso daqui. Daí descendo, né? Títulos, ainda títulos. Não sei se você colocou preço no título ou se realmente não tinha mesmo. No título eu não coloquei. Tem aqui, né? Para save, US$ 434 aqui, apenas hoje, 49 por garrafa. Ninguém viu. Porque o Google ele Uhum. vai entregando de forma aleatória, né? A gente não consegue controlar. O que geralmente eu gosto de fazer dentro dos anúncios e aí também te dando feedbacks para os teus próximos anúncios. Aqui foram o quê? Duas descrições ali em cima, deixa eu ver se tem mais alguma aqui embaixo. Tem mais duas descrições, beleza. Concorda comigo, Douglas, que se eu pegar as suas três descrições, tirando a primeira, eu faço uma pelo tamanho delas? Concordo. A gente tem 90 caracteres para fazer a descrição, tá? Pensa nisso daqui como a sua prateleira mesmo. Você está expondo, tentando vender um negócio, você tem ali um espaço. Quando a gente faz isso aqui, é como se você estivesse deixando metade da sua prateleira que você está pagando para ter em branco. Então, aqui, né, uma descrição foi exibida. A segunda descrição, que poderia ter mais informação, já foi exibida pela metade. E mesmo sendo exibida pela metade, tinha poucas informações. Então, sempre pensa em utilizar o máximo possível dos teus recursos. Tem 90 caracteres na descrição? Ai, Dani, mas eu quis encher, eu quis colocar 4 descrições. Beleza, duas não apareceram, e se a gente juntasse 3 descrições, daria uma nas informações que você Uhum. colocou. E aí as duas teriam sido exibidas, tá? Então, sempre tenta colocar o máximo possível de recurso. Nesse caso aqui, o preço não apareceu nos títulos, né? E aí seria interessante que aparecesse, né? A gente está colocando a informação, já era meio de funil, mas mesmo quando for fundo,
Pô, eu quero que apareça a minha informação de título, né, de preço. O que que geralmente eu faço, tá? E aí, dando dicas também, você utiliza, se você achar que cabe para a tua estratégia. Eu sempre crio duas descrições apenas no meu anúncio. Porque eu sei que vai rodar assim. Duas descrições são exibidas e as outras duas ou três, se eu tiver, elas não são exibidas com a mesma frequência. Então eu já crio duas muito bem criadas, com Sim, informações que eu realmente quero que o Google mostre. Então eu coloco o preço, eu coloco para que o produto serve ou o que ele faz, né? Divido essas informações ali nas minhas duas descrições. Claro que vai ser informações diretas, não dá para ficar tendo delongas ali. Mas é um produto para dor nas costas. O número um em dor nas costas, o fulano de tal. Apenas hoje, 49 por garrafa. Aí na outra descrição eu coloco informações do tipo: posso colocar mais alguma informação do produto? 30 mil potes vendidos, com garantia de 60 dias e dois bônus grátis, sei lá quanto. Save US$ 437. Enfim, eu tento aham, dividir as minhas informações. Então eu coloco informações relevantes na minha descrição. E aí nos títulos eu vou variar mesmo. Eu posso ser redundante, eu posso repetir as informações que eu já coloquei, coloco o nome do produto também, mas as informações que eu acho que são mais importantes, eu coloco nos meus títulos, nas minhas descrições. Então, no anúncio eu sempre vejo a página, eu vejo essas informações, porque ali eu falo, se a gente estivesse analisando uma campanha que estivesse na metade, putz, o preço não está aparecendo, né? Eu preciso otimizar alguma coisa para que o meu valor apareça. E aí eu consigo fazer otimizações a partir do momento que eu vejo isso daqui. Pontos importantes, tá? Principalmente para quando você vender ou para quando você não quiser travar a tua campanha. Pensa que sempre que você alterar alguma coisa no anúncio, ele vai ficar de novo em revisão. Então, imagina, você faz uma venda e aí quer otimizar e você tem um único anúncio. Putz, se você fizer isso, está dando um tiro no pé. Dificilmente você vai conseguir que a campanha rode na mesma velocidade se você for mexer na única estrutura que está sendo entregue para a pessoa do outro lado. Quando você quiser fazer uma alteração, ai, Dani, eu queria, vendi, mas agora eu vejo que eu poderia ter criado um anúncio melhor. Cria outro anúncio. Vem aqui, abre outro anúncio responsivo. Para que você não mexa na única estrutura que você tem rodando, porque é essa estrutura que vendeu. Se você vier aqui fazer alterações, vai ficar aqui pendente revisão, você ainda pode tomar um bloqueio se o Google encontrar alguma coisa errada e aí você acaba com a tua campanha. Eu falo isso porque a gente tem muita mania de vendi, eu vendi com R$ 40 diário. O que é a primeira coisa que a gente pensa? Se eu fiz uma venda com R$ 40 diário, sei lá, eu vou dobrar, eu vou colocar aqui R$ 100, R$ 80 para que eu venda duas vezes mais, certo? Errado, tá? uhum, Em relação também aos valores, que foi uma coisa que você disse que tinha mexido bastante na hora que a gente começou a conversar. Orçamento diário e o CPC. Quando você for fazer alterações nos seus valores, tanto para aumentar ou colocar grana ou tirar grana, se você não quiser travar a tua campanha, a forma que ela está sendo entregue para a pessoa do outro lado, sempre pelo menos no máximo 20 a 25% do valor que já está aqui, para que o Google continue rodando na mesma velocidade. Se você dá um choque muito grande, tirando muita verba ou colocando muita verba, ele não vai rodar duas vezes mais rápido só porque você dobrou o valor. Ele vai falar, putz, o Douglas me deu 100% a mais do que tinha. Então deixa eu entender, de acordo com a otimização dele, para onde eu vou entregar isso. E aí a tua campanha volta para o período de aprendizado, tá? Aqui tá pausada, né? Mas no caso, se você faz uma alteração grande dessa, ela volta para o período de aprendizado. E aí, se você estava fazendo venda, dificilmente sua campanha vai rodar na mesma velocidade e vai estar sendo entregue para o mesmo tipo de público, da mesma maneira, tá? Então, sempre 20%. Ah, eu tenho R$ 100, você não vai colocar 150, vai lá 120 no máximo. E essa alteração de preço, no máximo uma vez por dia, porque senão você ainda vai travar, conseguir travar a sua campanha. Lembrando que aí a gente já encontrou o ponto da campanha, né, que era da palavra-chave, mas vamos considerar que não, a gente está fazendo alterações. Dor nas costas, faria a mesma coisa que você, desde o começo, então já tiro. E aí, voltando a falar sobre cliques caros, campanha o mais segmentada possível. Se já tem um público-alvo muito claro, muito estabelecido, é um produto para dor nas costas. Vamos pensar que estava anunciando para Balmorex Pro, realmente o nome do produto. Cara, são pessoas que não são de 18 a 24 anos, talvez nem 25 a 34. Se eu já sei, eu já tiro. Eu já começo a minha campanha com isso aqui fechado, tá?
Às vezes até esse daqui, né, 35 a 44, dependendo. Mas às vezes não. Às vezes eu vou deixar rodando mesmo, porque pode ser que seja já um público que eu não tô aqui ainda, mas eu tô aqui e já tô interessado, então isso daqui É, acredito que sim. Pode ser que eu seja um público interessado, então eu já deixo, eu fecho o que já não faz sentido desde o começo. Se é, por exemplo, um alisante de cabelo, Dani, faixa etária, cara, qualquer uma, né? Talvez qualquer a uma. idade mais velha aqui de mais 65 e 55 a 64 não seja o público-alvo. Beleza, então eu posso fechar. Se eu estou pensando em alvo, eu estou pensando em massa. Alisante de cabelo, eu penso que seja mais direcionado para mulheres. É claro que qualquer pessoa pode comprar. Mas se eu estou vendo que tem um alvo, eu posso direcionar minha campanha para esse alvo. Por quê? Talvez o CPC seja caro, talvez seja um produto que está estourado, explodido. Então eu quero direcionar minha campanha para onde eu sei, ou eu quase sei, que talvez tenha a possibilidade de ter mais sucesso. Então, essas alterações, essas otimizações, que não são otimizações, né, são configurações, eu faço desde o começo da minha campanha. Se eu já sei, eu já faço, tá? Não tem por que deixar rodar para 18 a 24 se é um produto para dor nas costas, né? Então, eu já. No... Pois Não, não eu fala. já tiro, né? Não, eu sei que você fez Aham. isso logo no começo também, Uhum, mas pontuando que eu faço a mesma coisa, que esse uhum. passo aqui está correto também. Isso, no caso, eu tinha feito depois que eu vi que gastou os 200 e tantos reais lá, né? Aí eu vi, tipo, que a maioria dos cliques foi pro pessoal de 65 anos ou mais. Aí eu até tinha Aham, pensado em segmentar para não passar a campanha para eles, porque tinha pensado, pô, o pessoal que é mais idoso, ele começa a ficar, tipo, mais curioso, começa a clicar em tudo e tal. Às vezes pode ser que, tipo, que só clicaram, tipo, por curiosidade, sabe? Para ver. Ah, uhum, essa que é isso aqui? Vou e clico. Tipo, minha avó e meu avô são assim, sabe? Saem clicando em tudo. Eu não sei tá. se a minha Uhum. forma de raciocínio foi certa ou não, mas eu acabei deixando, né? Tipo, de Uhum. 65. Então, por isso que eu falei que eu sempre faço o processo de análise começando pela palavra-chave, porque ali a gente já viu que o erro Uhum, foi que, porra, rodou demais para Deus e o mundo. As pessoas elas chegavam na página e nem sempre era aquilo que elas queriam, que estava num contexto ali um pouco mais amplo, que fez com que a campanha rodasse mais. Então, quando eu já identifico o que pode ter dado de errado, as outras informações acompanham o motivo do erro, né? Então, eu não posso é, considerar isso, porque a pessoa estava procurando de forma ampla. Então, é claro que ela estava sim. curiosa. Nem estava na cara que era para venda. 6 pessoas de É. 430 e poucos viram aí a tua informação de que você realmente estava vendendo um produto para dor nas costas. Então, quando a gente identifica isso, eu falo, ok. Então, eu já não consigo mais considerar essas informações, né? Tipo, ai, clicaram demais. Claro, era amplo, você anunciou para a dor. Pessoas curiosas pesquisando como resolver o problema. Por isso que eu disse que muda bastante também a hora que a gente está anunciando para meio de funil ou para topo ou para dor, né? Para dor, para desejo, para, enfim, para esse tipo Uhum. de gatilhos mentais. Mas aqui no caso, né, se a gente estivesse falando de fundo, de funil, se fosse o nome do produto, provavelmente seria o público-alvo que compraria, tá?